Então, a gente vive nessa linha tênue mesmo. Então, essa questão da frustração e até mesmo a frustração, ela vai ser relativa. Cada pessoa vai sentir de um jeito diferente. Cada ser humano sente de um jeito diferente. Mas ela é importante, então, no sentido de que a gente não vai sempre conseguir tudo que a gente quer. Ela é importante nesse sentido. Agora, em relação a traumas, isso realmente acontece, e aí é dentro do processo terapêutico que você olha para esse trauma e você ressignifica, por isso que dói, entende? E uma dúvida, a pessoa que tem um trauma, ela sabe que aquilo é um trauma ou não? Olha, depende muito da pessoa. Tem gente que entende que sim, que já contém essa consciência, e tem gente que não. Então, eu já atendi muitos pacientes que tiveram uma vida muito dolorida, mas, tipo, tá tudo bem, foi assim, tudo bem, não ligo pra isso hoje. Então, varia muito de como a pessoa vê a situação. Muito e não cabe a mim dizer assim: olha, isso foi um trauma pra você. Ela, como eu falei pra vocês, vai ter um momento de insight dela de entender que aquilo foi um trauma. Então, é aos pouquinhos mesmo, vai de acordo com como é essa inteligência emocional, vou dizer assim, dessas pessoas que receberam, tipo, que tiveram esse trauma. A IA oferece respostas rápidas para dores complexas? Porque a IA hoje você coloca, né? Vai que. Essa pergunta é boa, boa. né? Essa pergunta é boa. Eu acho que ela responde, mas ela não responde da forma correta. Ela responde, assim, de forma superficial. Então, como a gente falou desde o começo, a IA, ela tem muito essa de controlar a nossa vida e querer resolver os nossos problemas, né? Porque vamos pensar assim que ela é como se fosse uma calculadora. Você dá ali o problema, ela vai te dar o resultado. É basicamente isso. Então, a IA, você pode colocar um problema muito complexo para ela, que ela vai te dizer ali o que tem que fazer, mas não necessariamente aquilo ali vai resolver o seu problema. Então, é uma resposta, vai ser porque ela é programada para isso, para te dar resposta, mas não necessariamente aquela listinha de saia ao ar livre, né? Faça exercícios, isso realmente vai resolver tudo, sabe? Não, realmente, dependendo, tem que tomar remédio, tem que ir para o psicólogo, tem que ir para o psiquiatra, tem outras coisas também para se fazer. Isso também entra aquele caso daquele rapazinho que acabou se falecendo, o caso da IA, né? Ele começou a falar com ela, isso que nós estamos comentando lá fora. Você pode falar? Sim. Então, esse caso, se eu não me engano, o nome dele é Adam, que ele teve ali um bom tempo com a IA ali, conversou com ele era deprimido, se eu não me engano, ele tinha depressão, alguma coisa nesse sentido. E ele tinha essa intenção do suicídio, né, desde o início. A gente tá falando desse caso antes das novas travas que tem hoje. Então, hoje, depois de muitos casos, que esse não foi o único, né? Foi o mais famoso, mas não foi o único, de que a IA acabou até, lá nos Estados Unidos, eles dizem coach, sabe? Então, que ela foi até um coach aí do suicídio para realmente as pessoas se suicidarem. E não é que ela diz assim, não, vai, faz isso, tá certo. Mas ela vai acolhendo, como eu falei para vocês, vai acolhendo e aceitando a ideia daquela pessoa. Então, vai dizendo pra pessoa exatamente aquilo que ela quer ouvir, como você disse. E não vai confrontando ela de uma forma diferente. Então, nesse caso, não foi diferente. Ele foi falando com ela e aí, no final, ele acabou se suicidando. E aí, depois, os pais foram ver o histórico e lá tava o ChatGPT, eu acho que era o ChatGPT na época, afirmando, reforçando novamente o comportamento desse menino. Então, ele não foi o único. Foram vários outros, então isso é uma coisa que agora, hoje em dia, já tem mais trava, sabe? Mas quando você vai fazer o teste lá, alguma coisa do ChatGPT, ele acaba dizendo pra você assim, olha, eu não consigo te ajudar fisicamente agora, procure uma ajuda, mas eu tô aqui, você pode confiar em mim? Não, a gente não pode confiar nele. Não dá pra ser desse jeito. Os pais dão o celular muito cedo para criança. Muito. E tal, mas trato dos pais também para entender essa forma também de ensinar os filhos a não fazer, de confrontar também, ou não? Porque hoje eu vejo uma dificuldade dos pais com relação aos filhos nesse sentido. A psicóloga também consegue lidar com os pais nesse sentido, ensinar a Quando conversar? A gente fala de criança, isso é bem legal. O meu público-alvo não é criança, mas eu já atendi criança. E quando a gente fala de criança, a gente sempre tenham isso. A criança é só o sintoma, não é a causa. Então, se a criança, ela tá ali, tendo algum comportamento
que tá disfuncional, que não tá saudável, ela é o sintoma. Então, a gente, como profissional, a gente já tem isso na cabeça. A criança é o sintoma. Claro, pode ser que a criança tenha uma neurodivergência e ok. A gente não tá falando disso exatamente. Mas quando a gente fala dos pais, que a gente tem que trabalhar, o profissional que ele lida com criança, ele automaticamente lida com a família também. E então a gente lida com a criança, a gente dá o tratamento para a criança, mas o acompanhamento também com os pais. Tem que ser feito, não só com os pais, mas com a escola também tem que ser feito. Então, quando a gente faz esse acompanhamento, vem os pais juntos. E é muito difícil lidar com os pais, porque a gente diz essa questão, por exemplo, que a gente estava falando de se responsabilizar. O pai nunca vai ser o responsável pelo comportamento disfuncional do filho. Então, se meu filho tá desobedecendo, é porque ele é mal criado, porque ele não valoriza, mas calma aí, quem é que tá ensinando isso aí? E aí os pais, eles acabam não se responsabilizando. Então, assim como a gente colocar uma decisão lá na IA, IA, o que você acha que eu faço? É a mesma coisa da gente dizer assim, olha, é meu filho que tá com esse problema, não é minha família, não sou eu, sabe? Então, isso dói também, sabe? Então, é difícil fazer a orientação com os pais. Tem pais que são muito abertos para melhoria, com certeza, mas tem pais que são muito rígidos. E aí acabam dizendo que não. Que é a criança mesmo, que não é ele, não é a mãe, não é o pai, não é a família, é a criança. É muito difícil manejar isso com os pais. Mas, referente a IA, chat, bot, Roblox, sei lá, essas coisas Roblox, todas... Não, é Galera, um absurdo. não joga isso. Não, é um Sabe o que é, absurdo. né? Roblox. Não. O Ele não tá no Roblox. planeta. Não. O Roblox, ele é uma plataforma de jogo, então tem muitos jogos ali, as crianças, elas ficam muito vulneráveis a muitas coisas, assim, muitas Acontece coisas, muita coisa. muitas coisas, assim, muitas coisas, e coisas muito pesadas, inclusive. E assim...